que é o Salmo da família feliz. Uma vez eu fiz um casamento e falei esse salmo no casamento do Flávio e da Esther. Não foi, Liliane? Missionária Lilian. Faz quantos anos isso já? Faz 10 anos que ele já tem o quê? 4 filhos? Já tem quatro filhos. Que esse salmo ele diz assim no versículo 1: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E a continuação dele fala acerca do lar feliz, que a mulher seria como uma árvore frutífera, e haverá prosperidade nos dias, e haverá paz em Israel. E ele ligou para mim por esses dias dizendo: pastor, o que o senhor falou se cumpriu. Minha esposa não podia engravidar, hoje temos aí trigêmeos. Árvore frutífera. Ele ligou para mim e falou que essa bênção se cumpriu na vida dele. Eu fiquei muito feliz. Já se passaram 10 anos, ele já tem um rapaz maior e veio aí essa bênção. Ele teve trigêmeos. E aí ele mostra as fotos, uma família linda, menino em cima de menino, uma coisa bonita de se ver. E toda a bênção começa aqui no versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui a gente vê duas coisas: temer a Deus, mas não apenas temer a Deus, temos que andar em seus caminhos. Feche seus olhos, vamos nos aprofundar nessa palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua palavra, fala com cada vida que está aqui, e que a gente venha a ser fortalecido, venha a ser abençoado, venha a ser revestido com o conhecimento da Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Temer a Deus e andar nos caminhos. Pode alguém temer a Deus e não andar nos caminhos do Senhor? É isso que o Salmo está dizendo, é uma possibilidade. Temer a Deus ou servir a Deus, mas não praticando o que a palavra de Deus ensina. Então a pessoa tem até mesmo um sentimento sincero, mas vive fora da palavra. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Antes de ser o pregador do evangelho da graça de Deus para os gentios, ele foi aquele que perseguiu os servos de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, no seu discurso, ele vai dizer algo interessante. Aqui é o discurso da defesa dele. Ele está se defendendo dos acusadores judeus. E ele vai dizer algo muito interessante. Atos 22, versículo 3. Ele vai dizer assim: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Aqui ele está falando da época que ele perseguia os crentes, e ele está dizendo: eu era zeloso para com Deus, eu temia a Deus. E ele está falando que ele realmente tinha um sentimento de fervor para com o nome de Deus. Porém, ele perseguia os servos do Senhor, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Aqueles acusadores também temiam a Deus, eram zelosos, mas estavam fora da palavra. E no versículo 4 diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Quantas pessoas têm um sentimento genuíno em relação a Deus? Hoje nós temos muitas pessoas nessa situação. A pessoa realmente ama a Deus, mas está recebendo um ensinamento errado. Podemos até mesmo
dar alguns exemplos, ensinamentos que estão fora da palavra. Uns dizem que pode haver reencarnação, o outro diz que nem existe Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus e não uma pessoa. E nessa mesma doutrina se ensina que Jesus nem é Deus, mas foi um anjo. E esse anjo veio até a terra e foi uma pessoa muito especial, porém não foi Deus. E essas pessoas que frequentam esses lugares, elas têm uma fé verdadeira em Deus. Nós devemos olhar para essas pessoas com muita misericórdia, porque essas pessoas são unidas. Eu conheço uma pessoa que faz parte dessa religião e eles colocaram uma foto pintando a igreja, o salão. Lá não é igreja, é salão. E eles pintando ali, todo mundo unido, todo mundo ali naquela comunhão, naquela fé, e é uma coisa sincera, e são pessoas boas, porém temem a Deus, mas estão completamente fora do caminho. Quantas pessoas que nós conhecemos que são pessoas maravilhosas, mas que creem totalmente fora daquilo que é a palavra de Deus. Ela tem temor a Deus e ela tem respeito a Deus, mas até por causa desse temor, ela persegue aqueles que pregam a palavra de Deus. Ela tem em seu coração um zelo, mas está fora do caminho da palavra. O caminho que Paulo está dizendo que persegue é o caminho de Cristo. E o caminho de Cristo nós só conhecemos através da sua palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Nós vamos ler assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas dizem Senhor, Senhor, eu te amo, Senhor, mas está fora da palavra. Eu te amo de todo o coração, mas crê em ensinamentos estranhos ao Evangelho. E dizem, eu também sou de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta só dizer que é de Deus, ou que naquela religião tem Jesus. Em todas as religiões hoje tem Jesus. Em todos os lugares tem Jesus. Mas é um Jesus conforme a visão e a conveniência de cada grupo religioso. Tem o Jesus que na verdade não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus do coração das pessoas. Porque se você apresentar Jesus como está na Bíblia, muitos vão dizer assim, esse aí não é o meu Jesus. O meu Jesus é o Jesus do Espiritismo. O meu Jesus é o Jesus da prosperidade. O meu Jesus é o Jesus que quer acabar com os meus inimigos. É um Jesus guerreiro, é um Jesus vingativo. Não é o Jesus da Bíblia. Que se você for mostrar a pessoa, ela diz, não é esse não. É outro. Não é esse o Jesus que eu quero outro Jesus. Então qual é o Jesus que a gente deve aceitar? É aquele que está na palavra de Deus. E como é que devemos conhecê-lo? É examinando as Escrituras. Evangelho de João. Então qual é o Jesus que devemos aceitar? É o Jesus que está nas Escrituras. É o Jesus que está sendo apresentado nas Escrituras. Não é o Jesus das religiões, não é o Jesus dos homens, não é o Jesus conforme o coração do homem, não. É o Jesus conforme o que está na palavra. Perdão, é o 5:39 que fala, João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a gente deve examinar
É as Escrituras. Então, o que é que as pessoas estão buscando na maioria das vezes? Ídolos que estão em seu próprio coração. Às vezes a pessoa constrói um ídolo, uma imagem em seu próprio coração. A gente sempre acha que idolatria, a gente sempre pensa dessa maneira, não é errado pensar assim, mas não é toda a verdade sobre idolatria, que é se curvar diante de uma imagem. Idolatria não é apenas isso. Tudo aquilo que a pessoa gasta muito tempo e ama mais do que a Deus, se torna um ídolo, e pode ser qualquer coisa. Nos nossos dias, os deuses do coração do homem pode ser dinheiro, pode ser tecnologia. Tem gente que gasta muito tempo com esses deuses tecnológicos, confia plenamente nessas coisas para resolver os seus problemas, sendo que isso vai apenas tirar tudo que a pessoa tem. Quando se confia em algo que não é Deus, o Deus da Bíblia, esse algo vai acabar tirando tudo da vida da pessoa. Livro de Ezequiel, lá no capítulo 14, o profeta fala sobre isso. No Antigo Testamento, Ezequiel 14, versículo de número 2, aonde diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Ezequiel, capítulo 14, versículo 2. E agora o versículo 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. O altar maior que existe de idolatria é no nosso coração. É quando a gente deposita a nossa confiança em algo ou em alguém mais do que a Deus, ou em um objeto. E qual é hoje? Estamos falando também, falei agora sobre a tecnologia, mas veja a forma como as pessoas andam com os seus celulares. É como se fosse uma magia. Os feiticeiros das épocas pagãs usavam códigos e usavam objetos para saber sobre o passado e sobre o futuro. Os magos, os feiticeiros. Hoje você vê os aparelhos de celular e as pessoas colocam códigos e elas sabem sobre o futuro e sabem sobre o passado. E é como se fosse um portal mágico. E se a gente for ver, que coisa curiosa, nos aparelhos de celular, naquilo que é eletrônico, temos muitos sinais mágicos, muitas coisas assim extraordinárias, muitos códigos, e são exatamente as mesmas coisas que se usava no passado para acessar dimensões espirituais. Lembra que a Bíblia fala sobre o diabo? A Bíblia fala que ele tem um outro nome. O nome é Lúcifer. Aquele que porta a luz, aquele que traz a luz. Luz é conhecimento. A palavra luz vem de conhecimento, aquele que traz algum tipo de conhecimento oculto. Cifer tem a ver com códigos. Então, hoje você vê que a internet é isso, é uma grande malha de códigos, que as pessoas acessam muitas coisas, mas na maioria das vezes são coisas ruins. Não é as pessoas boas que procuram coisas boas, na maioria das vezes são coisas ruins. Então as pessoas começam a ver a própria internet como um Deus, uma consciência de Deus. Hoje a internet sabe mais sobre as pessoas do que os parentes daquela pessoa. Aquilo que a pessoa procura saber na internet fala mais sobre aquela pessoa do que o marido, ou o filho, ou a esposa. A pessoa vive em mundos assim, totalmente personalizados. Você viu o caso lá do pessoal que teve em São Paulo, que se deixou levar por jogos eletrônicos? É um pessoal jovem que tinha contato com essas coisas. Não estou dizendo com isso que devemos jogar fora os nossos celulares e computadores e proibir os nossos filhos de jogar, mas houve algo ruim ali.
houve uma influência maligna. Não foi através de coisas mágicas ou através de rituais com pentagrama, mas foi através de tecnologia. Então o portador da luz veio, Lúcifer veio e influenciou a mente daqueles meninos e acabou acontecendo aquele mal. Então hoje o mal age de uma outra maneira. E isso se tornou um ídolo. Para muitas pessoas, se ela ficar sem o seu celular, é pior do que cortar um pedaço do seu corpo. Se ela ficar sem internet, é como se tivesse acabado a comida. Se tornou um Deus. Por que as pessoas estão tão frias em relação a vir à igreja e buscar as coisas de Deus? Porque as pessoas agora têm o seu próprio Deus dentro de casa. Esse Deus se chama tecnologia. As pessoas estão tão viciadas em tecnologia que elas não pensam mais em viver sem ela. Virou Deus. Não é mais um ídolo onde as pessoas se curvam. Se você for observar bem, nem mesmo na igreja católica há mais tanto fervor. Nem os católicos estão indo mais, porque até mesmo o padre percebe que a grande maioria do povo está em casa assistindo novela. Nem na igreja católica, eu já ouvi o padre reclamar. O padre estava reclamando pela manhã, eu ouvi, ele disse assim, eu transmito aqui a missa, e muita gente estava reclamando do horário. E eu perguntei por quê, e aí as pessoas diziam, porque a missa está passando na mesma hora da novela. E as pessoas deixam de ver a missa para ver a novela. E o padre estava reclamando. O padre estava reclamando. Então, mesmo lá, ídolos não são só apenas imagens, existem ídolos em muitos lugares. É tudo aquilo que a pessoa coloca no seu coração, pode ser dinheiro também. E na igreja evangélica, muita gente vem para idolatrar o dinheiro. O culto é o culto ao dinheiro. Onde a pessoa vem só para ter o seu Deus em sua vida. Ainda que esse Deus, esse ídolo, ela chame de Jesus e tem um rosto de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Aliás, a própria Bíblia vai dizer que no final dos tempos vai haver Jesus em toda parte. Mas mesmo o seu nome sendo divulgado, ele não estará lá. Evangelho de Mateus. Lá no capítulo de número 24. E no versículo de número 23. E você vê que isso é algo que se encaixa perfeitamente na nossa realidade de hoje. Lemos assim. Mateus capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, olha o Cristo lá, ou, ei-lo ali, não acrediteis. E é assim que está acontecendo hoje. Cristo está em toda parte, mas na verdade ele não está em lugar nenhum. Porque o Cristo que é apresentado não é o Cristo da Bíblia. É um Deus conforme o coração das próprias pessoas. Cada um tem o Cristo conforme a sua conveniência. Um busca a Cristo porque quer arrumar um casamento, o outro busca a Cristo porque quer ganhar dinheiro, o outro busca a Cristo porque quer resolver um problema. E Cristo para ele é apenas alguém que resolve problemas. Mas a Bíblia fala que o nosso Cristo, ele é o Salvador e o nosso Senhor e o nosso Deus. E nós devemos dedicar tempo a Ele, porque Ele é o algo mais importante em nossa vida. Mais importante. Muitas pessoas dizem que amam Jesus, mas é da boca para fora. Da boca para fora, na hora que aparece qualquer oportunidade, a gente vai saber exatamente qual é o Deus daquela pessoa. Eu tive um caso de um homem que vinha à igreja, ele era um homem muito simples, ele tinha um carrinho bem velho e era muito dedicado na obra de Deus. E ele estava sempre na igreja fazendo a obra. Até que um dia aconteceu algo ruim para aquele homem. Ele começou a ganhar muito dinheiro. Começou a ganhar muito money, muito dinheiro, comprou um carro melhor, e agora aquele homem não tem mais tempo para a igreja.
Agora aquele homem viaja, porque agora o Deus dele é o passeio, é o carro, são essas coisas. E agora ele não tem tempo nem de chegar à igreja. Você acha que muita gente falta à igreja porque está com um problema? Na verdade não. Às vezes é excesso de bênção. Muitas vezes a pessoa não vem porque ela está sem nenhum problema, porque ela acha que deve ir à igreja só quando está com algum problema. Então Jesus para ela é apenas alguém que resolve os seus problemas. Aquele homem, depois de algum tempo, ele veio a falecer. E finalmente a sua esposa chegou na igreja, desesperada, aos prantos, porque ela mesma não tinha certeza se o marido tinha sido salvo. Porque ele se desviou completamente. Porque o Deus dele passou a ser aquelas conquistas financeiras. Tem muita gente que só lembra de Jesus porque conquistou alguma coisa. Não é o Jesus da Bíblia. O nosso Jesus nos ensina a sermos desapegados e contentes, a não fazer do dinheiro um Deus, e diz também que devemos servir a Deus e não a Mamon, não as riquezas, que devemos nos desapegar, confiar em Deus, sabendo que Deus vai cuidar da nossa vida e vai cuidar dia após dia, e não vai deixar faltar, mas o dinheiro não pode ser o nosso Deus. O dinheiro tem sido o Deus de muitos evangélicos, e muitas igrejas evangélicas é um lugar de grande idolatria, porque lá não se adora Jesus, lá não se adora o que ele fez lá na cruz e o sangue derramado no Calvário, só se pensa em Jesus quando se pensa no dinheiro que ele pode oferecer, como se Jesus fosse um Deus bancário, que tivesse assim dinheiro para espalhar para o povo. Não é o Cristo da nossa Bíblia. Não é. De forma alguma. Então é isso que a palavra do Senhor diz. Devemos temer a Ele sim. Deus em primeiro lugar. Mas devemos andar em seus caminhos. E só existe uma maneira. É através da palavra. A palavra de Deus. Fique de pé, por favor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Devemos amar a palavra. Tem pessoas que são engraçadas, alguém diz assim, Cristo está ali, vamos lá todo mundo, e vão embora. Agora Cristo está lá. Aí aquela multidão fica correndo de um lado para o outro, atrás de emoção e novidade. Como se o Cristo daqui fosse o outro Cristo. Tem gente que é engraçado que mede o nosso sucesso espiritual por aquilo que possuímos, como se dinheiro fosse sinal de aprovação divina. Tem muita gente que não crê em Deus e tem dinheiro. A gente tem aí, por exemplo, tem aqueles atores lá famosos de Hollywood, a Angelina Jolie e o Brad Pitt, que era casado com ela, não sei se ainda, são ricos, mas não acreditam em Deus. Aqui no Brasil nós temos o Antônio Fagundes, que fez até o papel de Deus no filme. Ele mesmo disse que não acredita em Deus. O Lima Duarte. E muitos outros atores famosos, pessoas de sucesso e cheias de dinheiro. Essas pessoas têm mais dinheiro do que a gente, com toda certeza. Mas elas não acreditam em Deus. E se elas partirem dessa vida para a eternidade, sem acreditar em Jesus Cristo, certamente serão lançadas no inferno. E aquilo que elas conquistaram nessa vida, adiantou de quê? Muitos crentes, eles querem receber grandes tesouros na terra. E quando recebem alguma coisa, dizem, isso é sinal da aprovação de Deus. A Bíblia não ensina isso. Eu vejo quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, ele foi tentado nas necessidades materiais. Primeiro, foi tentado em relação à fome. Depois foi tentado no seu orgulho, lança-te daqui. E aí as pessoas vão ver que você é o Filho de Deus. Na vaidade, para que Jesus entrasse no coração dele a soberba. E depois ele foi tentado nas riquezas dos reinos dos homens. E o diabo disse, pode se prostrar, só uma adoraçãozinha, vai ser bem rápido, e eu te darei todas essas coisas. Tem muitos crentes que rapidamente iriam correr para receber essa riqueza.
Foi a riqueza que Jesus rejeitou, porque era algo do mundo, não vinha de Deus. Mas muitas pessoas, quando vê o primeiro sinal assim de que vai levar algum tipo de vantagem, já esquece tudo que a Bíblia ensina. São capazes de mentir, são capazes de enganar, de fazer coisas terríveis para ter algum tipo de vantagem financeira. E ainda no final de todo o processo dizem assim: glória a Deus, eu vou até dar o meu dízimo. Como se o dízimo fosse uma forma da gente compensar a Deus pelas injustiças que a gente praticou ao longo da vida. Como se o fim justificasse os meios. Estava fazendo um programa de rádio ontem, pregando a palavra. Ela pregou, eu preguei, tocamos um louvor. Tem um amigo meu que ele ligou para mim, também pastor, e disse: pastor, seu programa é bom, mas você prega demais. Você tem que fazer uns propósitos, pastor. Tem que pegar uns testemunhos assim de prosperidade, joga no ar, diz para o povo assim: se você for lá, sua vida vai mudar. Você que está aí com a vida amarrada, está com a vida cheia de problema, olha, faz um pedido de oração, faz uma campanha, olha, pastor, tua igreja vai encher. Aí eu disse: missionária, nós estamos no caminho certo, porque nós não queremos que a igreja fique cheia de pessoas que estão buscando a Deus pelos motivos errados. Se esse homem criticou tanto a gente, é porque realmente a gente é diferente. Devemos continuar firmes na palavra e naquilo que o Senhor colocou em nosso coração para fazer. Porque é melhor do que igreja cheia e gente contando testemunho, é a gente na presença de Jesus, com o coração sincero e com a certeza que estamos dentro da palavra. Eu não quero esse evangelho maltrapilho que as pessoas estão vivendo, não. Eu quero viver o que está na palavra. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, cada pessoa venha guardar em seu coração essa palavra e no nosso coração. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. E nós te amamos de todo o nosso coração. Que o Senhor venha abençoar os teus servos, que o Senhor venha estar sempre conosco, nos momentos bons, nos momentos difíceis, que o Senhor venha estar sempre com a tua luz, com a tua presença, com o teu ensino, trazendo, meu Deus, força para a nossa vida, para que a gente venha seguir adiante na tua palavra. Que o Senhor venha abençoar os teus servos que aqui estão e aqueles que serão alcançados por esta mensagem, no nome de Jesus.